Olá! Hoje nós vamos falar sobre superfícies quádricas. Uma superfície quádrica, ou simplesmente quádrica, é um conjunto de pontos do espaço escolhidos pela satisfação de uma equação de grau 2 nas variáveis x, y, z, que descrevem a abscissa ordenada e cota de cada ponto do espaço num sistema ortogonal de coordenadas. Assim, uma equação de grau 2 nessas variáveis é da forma como descrita aqui embaixo, tendo a parte quadrática com x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, xy, xz e yz, esses três últimos formando a parte quadrática mista, parte linear gx, h de y e de z e parte independente j. Tudo isso igual a zero me dá então uma equação de grau 2 nessas variáveis. E o conjunto solução de uma equação assim é uma superfície no espaço, e é uma superfície chamada de quádrica. Existem superfícies quádricas que são ditas degeneradas. Por exemplo, conjunto vazio, ponto, reta, plano, reunião de planos paralelos e reunião de planos transversais. Mas como pode uma equação de grau 2 escolher pontos que formam essas superfícies degeneradas? Vamos ver exemplos de equações cujo conjunto solução dão estas superfícies? Bom, uma equação como esta aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a menos 1, é impossível ser satisfeita. Não há valores de x, y e z que ao quadrado cada um somados vão dar um valor negativo. Então trata-se de um conjunto solução vazio. Já quando eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado igual a zero, essa equação só é satisfeita se cada uma dessas três parcelas for zero. Portanto, x teria que ser 1, y igual a zero e z igual a menos 2. O conjunto solução é formado apenas pelo ponto 1, 0, menos 2. Já se a minha equação tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, ela implica que x necessariamente é zero e y igual a zero, mas deixa livre a variável z para assumir qualquer valor real. Portanto, nós estamos descrevendo pontos do tipo 0, 0, z para qualquer valor de z. Estamos descrevendo a reta, que é o eixo coordenado OZ. Um plano, ele pode ser descrito por sua equação geral, como esta aqui dentro do parênteses, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Mas se eu elevo ao quadrado os dois lados da equação, eu tenho uma equação de grau 2 que me descreve o mesmo que antes falávamos, um plano. E para descrever planos paralelos ou reunião de planos transversais? Quando nós falamos de reunião, nós estamos falando de pontos que pertencem a um objeto ou ao outro objeto. E a gente consegue descrevê-los da seguinte maneira, colocando a equação de um plano vezes a equação do outro, igual a zero. Produto de duas expressões vai dar zero se uma é zero ou outra é zero. E quando eu digo que esse parêntese é igual a zero, eu estou descrevendo um plano cujo vetor normal é ABC e passa por pontos que determinam esse valor D1. Já esse outro parêntese igual a zero determina um plano também com o mesmo vetor normal e outro D1. Significa que estamos falando de um plano paralelo ao anterior, mas que passa de forma não coincidente por outros pontos. Então, paralelos distintos.
Esse efeito também poderia ter sido obtido no exemplo em que A, B e C do segundo parêntese fossem proporcionais a B e C do primeiro. Já se eu uso vetores normais nas equações gerais desses planos, que são LI, ABC, exemplo, A menos B mais C, então eu estou falando de dois planos que necessariamente são transversais. Sim, eu estou falando de B diferente de zero para garantir isso. A primeira superfície quádrica que nós vamos estudar, não degenerada, é a superfície esférica, que é a escolha de pontos do espaço que satisfazem uma equação do tipo distância de x para um ponto fixado C, chamado centro, é igual a um valor real positivo, raio. Se eu escolho todos os pontos do espaço que distam de um ponto uma certa medida positiva, eu vou escolher os pontos de uma superfície esférica centrada em C e de raio R. A gente lembra que o cálculo da distância de um ponto para outro ponto é a raiz quadrada da primeira coordenada de x menos a primeira coordenada do ponto centro ao quadrado, mais y menos a segunda coordenada ao quadrado, mais e menos a terceira coordenada ao quadrado. Bom, essa raiz deve ser igual ao raio, e se eu elevo os dois lados da equação ao quadrado, o que eu tenho é algo semelhante a essa equação se o centro dessa esfera é 0, 0, 0, ou semelhante a essa equação se o centro dessa esfera é x0, y0, z0 e o raio é ρ. Se também nós desenvolvemos essa equação, a expressão que nós vamos obter sempre vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, mais uma expressão de x, uma expressão de y e uma expressão de z com valores elevados a 1, ou seja, termos lineares, e uma parte independente igual a zero. Bom, se essa equação aqui embaixo é o desenvolvimento dessa de cima, a gente sabe que A é menos 2x0, B é menos 2y0, C é menos 2z0 e D é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos o ρ ao quadrado que veio para o primeiro membro. Algo importante a perceber é que o desenvolvimento de uma equação de uma esfera sempre vai me dar uma equação cujo coeficiente dos termos ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, é sempre 1 ou iguais. Afinal, eu poderia ter multiplicado essa equação toda por uma constante. Mas nós não teremos termos mistos. O desenvolvimento dessa expressão não gera termos mistos. Continuando nesse raciocínio, nem toda equação com esse formato vai descrever uma superfície esférica. Por quê? Para isso, nós devemos ter a expressão do valor de D condizente com essa condição, que faz com que o valor do raio seja maior que zero. Por que essa expressão? Porque se nós completarmos quadrados nessa primeira equação,
x ao quadrado com ax, y ao quadrado com by e z ao quadrado com cz, observe que nós vamos ter o seguinte: para x ao quadrado mais ax, o quadrado da soma x mais a sobre 2 vai satisfazer o completar quadrados, porque o quadrado de x dá x ao quadrado, 2 vezes x por a sobre 2 vai dar ax, e o que nós estamos acrescentando é essa parcela ao quadrado, ou seja, a ao quadrado sobre 4. Como não tinha, a gente retira o que a gente acrescentou. E dessa forma, substituindo na primeira equação as expressões que nós completamos quadrado, teremos o valor de d somado a menos a ao quadrado sobre 4, menos b ao quadrado sobre 4, menos c ao quadrado sobre 4. E levando todo mundo para o segundo membro e colocando numa única fração, o valor de d vai com o sinal de menos, e a gente vai ter essa expressão aqui, que deveria corresponder, se se tratasse de uma superfície esférica, ao raio ao quadrado. Portanto, essa expressão precisa ser maior que zero. Exemplos: x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais z menos 5 ao quadrado igual a k. Essa equação só descreve uma esfera se esse k for maior que zero. Estaremos então falando de uma esfera centrada no ponto 2, 3, 5 e raio raiz quadrada de k. Mas se é k igual a zero, o que nós estamos escrevendo é apenas o ponto 2, 3, 5. E se k é negativo, é impossível que a soma de 3 quadrados dê um valor negativo, portanto, estaremos falando do vazio. Vamos ver algumas propriedades. A primeira delas diz que existe uma única superfície esférica que contém 4 pontos não coplanares. Como isso pode ser verificado? Primeiro, pensemos o seguinte: se nós temos 4 pontos não coplanares, cada subconjunto de 3 destes pontos é um conjunto de 3 pontos não colineares. Se nós tomarmos 3 desses pontos não coplanares, sendo eles não colineares, é sempre possível descrevermos uma única circunferência que passa pelos 3. Imagine essa circunferência como o aro de uma cesta de basquete. Se nós usarmos uma bola de raio maior do que o aro, ela vai pousar sobre esse aro como essa esfera sobre essa circunferência. Essa esfera, então, contém essa circunferência, mas existem outras que também a contêm. Basta você imaginar uma bola, uma esfera, maior do que o nosso aro da cesta de basquete, do que a nossa circunferência. Se o raio da nossa bola for diferente, mas for maior do que o desta, nós teremos muitas bolas, pensando assim, com raios diferentes maiores do que esse raio. Também podemos pensar em esferas, bolas que são encaixadas nesse aro por baixo. Ou mesmo se a bola tiver raio igual ao raio dessa circunferência, essa circunferência vai servir como que o equador dessa nossa esfera. No ponto em que nós acrescentamos um quarto ponto pertencente a essa nossa bola, a essa nossa esfera, já não poderemos pensar muitas que se encaixam nesses 4 pontos, mas apenas uma.
Bom, se a gente tinha uma bola que passava aqui com aro maior do que esta, ela com certeza não passaria nesse quarto ponto. Ok, pela intuição você já compreendeu. Mas e que tipo de equações eu usaria ou contas para descobrir de que esfera nós estamos falando se são dados 4 pontos não coplanares do espaço? Basta você descobrir, para caracterizar bem uma esfera, o centro dela e o raio. Nós não temos o centro, mas sabemos que todos estes 4 pontos distam do centro a mesma distância, que é o raio. A distância desse ponto P ao centro C é o raio, mas há também a distância de C a Q, de C a R, de C a S. Como nós queremos encontrar o centro, nós podemos chamá-lo pelas variáveis x, y, z. E aí nós teremos 3 equações, como essas aqui, para descobrir as 3 coordenadas x, y, z, o que é possível, porque nós temos esses 4 pontos não coplanares. Observe que cada equação dessa, distância de um ponto C a um ponto P é igual à distância de C a um ponto Q. A gente está escolhendo um ponto pertencente ao plano mediador entre P e Q, que é também um ponto pertencente ao plano mediador entre P e R e o plano mediador entre P e S. Como esses pontos não são coplanares, nós teremos 3 planos mediadores dos pares PQ, PR e PS, que são transversais, e 3 planos transversais vão se atravessar em um único ponto. Esse ponto é o nosso centro que nós estamos procurando. Ok, usando essas 3 equações, nós vamos conseguir descobrir o ponto C, centro. E aí basta a gente escrever a distância desse centro para P, calculá-la para descobrirmos o raio. Se o nosso centro C é x0, y0, z0 e o raio nós calculamos, porque agora nós sabemos quem é C e já tínhamos P, então nós podemos escrever que essa esfera tem a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais e menos e0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Outra propriedade importante é que nós podemos perceber se um ponto pertence à esfera, se é interior a ela ou exterior a ela, a posição relativa de um ponto em relação à esfera, através da distância desse ponto ao centro da esfera. Observe essa figura aqui. Nós temos uma esfera centrada em C e temos aqui um ponto A interior à esfera. Nós podemos verificar que A é interior à esfera se nós calculamos a distância de A para C e observamos que essa distância é menor do que a distância do raio, daqui para aqui. Já um ponto B ele é exterior à esfera se a distância desse ponto B ao centro da esfera é maior do que o raio. E se nós temos 2 pontos, um interior e um exterior, sempre há um ponto pertencente à esfera no segmento que liga esses 2 pontos. Se nós quisermos descrever um feixe de superfícies esféricas de mesmo centro e raios variados, basta que nós escrevamos a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais e menos e0 ao quadrado igual a alfa, sendo alfa um valor positivo e deixando percorrer alfa todos os valores reais,
nós estamos percorrendo todas as esferas centradas nesse ponto x0, y0, z0, modificando apenas o seu raio. Mas se a equação está nesse formato, bom, então a gente precisa apenas que o lambda percorra todos os valores reais que fazem com que esta expressão seja maior do que lambda. Porque lembremos, quando completamos quadrado aqui, a gente vai ter menos a ao quadrado sobre 4 para mandar para o outro lado da igualdade, menos b ao quadrado sobre 4, menos c ao quadrado sobre 4, vai para lá com sinal de mais, e esse valor de lambda vai para lá com sinal de menos. E como a gente quer que o raio seja maior que zero, então essa expressão que foi para o lado de lá tem que ser maior que o nosso lambda, que vai com sinal negativo, para que a gente tenha raio positivo, raio ao quadrado, né? Agora nós vamos ver interseção e posição relativa de reta e esfera. Imagine que você tem uma esfera S de centro C e raio ρ e uma reta R. Essa reta será dita exterior a essa esfera se a distância do centro da esfera C até a reta R for maior que o raio da esfera. Nesse caso, a interseção é vazia. Já se a distância do centro da esfera à reta R é igual ao raio, ρ, então a reta vai ser tangente à esfera e a interseção vai ser um ponto. Já se a distância do centro à reta R for menor que o raio, então a reta vai atravessar a esfera, ela é dita secante, e a interseção da reta R com a esfera S vai dar dois pontos distintos, A e B. Perceba que você vai precisar usar a distância de um ponto a uma reta para verificar a posição relativa e a interseção. Já a interseção e posição relativa de uma esfera com um plano, você vai precisar da distância do centro da sua esfera até esse plano. Porque se essa distância de ponto a plano for maior que o raio, então é porque nós estamos falando de um plano distante da esfera, ele é exterior e a interseção é vazia. Mas se a distância do centro da esfera até o plano é exatamente o raio, esse plano toca a esfera em um único ponto. Ele é tangente à esfera, e esse ponto P pode ser encontrado pela projeção do ponto centro da esfera, C, sobre o plano onde a esfera vai tocar, onde vai haver a tangência, a interseção. Já se a distância do centro da esfera ao plano π é menor que o raio, nós dizemos que esse plano é secante à esfera e a interseção vai ser uma circunferência, como nesta figura, cujo centro é a projeção do centro da esfera sobre o plano π. Você sabe calcular a projeção de um ponto sobre o plano, nós já vimos isso em uma aula anterior. Mas e qual seria o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência tem a seguinte relação com a distância do centro da esfera e o plano π e o raio da esfera. Observe que a gente tem um triângulo retângulo. Daí, o raio da esfera, que é o nosso ρ, igual a R, ao quadrado, é igual ao sigma raio da circunferência ao quadrado,
mais a distância de C a π ao quadrado. Ou seja, a gente pode colocar que sigma ao quadrado é igual a ρ ao quadrado menos essa distância ao quadrado, e esse quadrado vai passar como raiz quadrada, sem a necessidade de mais ou menos, porque nós estamos falando de um raio de uma circunferência, nós estamos falando de uma distância. É apenas positivo. Agora vamos falar da interseção e posição relativa de esferas. Sejam duas esferas S1 e S2 centradas nos pontos C1 e C2 e de raios ρ1 e ρ2, sendo ρ1 menor que ρ2. Para que a gente possa pensar nas figuras de maneira mais clara. Nós vamos chamar de delta a distância entre os centros dessas esferas. Nós teremos 5 tipos de posições relativas, e as mais fáceis são as tangentes. Duas esferas podem ser ditas tangentes exteriormente. Observe que se isso acontece, elas vão se tocar em um único ponto. A interseção vai ser um ponto P, aqui no meio. E quando nós ligamos o centro de uma esfera ao centro da outra esfera, a gente vai ter um segmento de reta que vai passar exatamente por esse ponto de contato. E a gente pode reconhecer que duas equações de esferas descrevem esferas tangentes exteriormente se a distância entre os centros dessas esferas, o nosso delta, é igual à soma desses dois raios, o raio da esfera S1 e o raio da esfera S2, ou seja, serão tangentes exteriormente se a distância entre os centros for igual à soma dos raios. Já duas esferas podem ser tangentes interiormente, uma esfera está dentro da outra e toca a maior por um ponto de contato, sendo que o restante dessa esfera menor está dentro da maior. Quando isso acontece? Quando a distância entre os centros da esfera, o nosso delta, é o raio da maior menos o raio da menor, o que sobra exatamente a distância entre os centros. Então, a soma dos raios da delta, tangentes exteriormente. A diferença do maior raio pelo menor da delta, estamos falando de tangentes interiormente. Agora, se a soma dos raios é menor do que a distância entre os centros, a gente está numa situação como essa aqui. A distância do centro 1 ao centro 2 é maior do que o raio ρ1 somado ao raio ρ2. Elas serão exteriores, uma é exterior à outra. E se aquela diferença do maior raio pelo menor raio é maior que a distância entre os centros, a gente diz que uma esfera é interior à outra. Observe que o raio da esfera maior iria daqui até aqui, e quando eu tiro o raio da menor, não sobra apenas a distância entre os centros, sobra também um pedacinho do lado de cá. Em ambas as situações, as esferas não se tocam, a interseção é vazia. Bem, resta falarmos do caso em que a distância entre os centros está no intervalo entre a diferença do raio maior pelo menor e a soma desses valores. Observe esse esquema. A distância entre C1 e C2 é a medida desse segmento aqui. Já esse segmento em preto corresponde à medida do raio 2 e esse segmento em vermelho tem medida igual à do raio 1. Então, podemos observar que a soma dessas medidas é maior do que essa distância, que é esse lado da desigualdade aqui.
Por outro lado, ρ2 menos ρ1 vai ter um tamanho, uma medida menor do que essa distância. Sendo assim, uma esfera e outra que tem essa relação são esferas secantes. A interseção entre elas vai dar uma circunferência. A gente ainda vai falar dessa circunferência de interseção, mas antes vamos fazer um resumo sobre essas posições relativas. Então, delta, que é a nossa distância entre os centros, vai ser colocada aqui correspondendo a posições nessa reta de valores reais positivos, onde a gente está colocando marcado o valor da soma dos raios dessas esferas e a diferença do maior pelo menor. Já sabemos que se a distância entre os centros é igual à soma dos raios, nós temos esferas tangentes exteriormente. E que se a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios, nós estamos falando de esferas tangentes interiormente. Acabamos de falar que se essa distância está no intervalo entre esses valores, as esferas são secantes. E vimos também que se a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, elas são exteriores e não se tocam. Mas se a distância entre os centros é menor que a diferença entre os raios, então elas são interiores, a menor interior à maior. Sobre a circunferência de interseção de duas esferas que são secantes, a gente vai encontrar essa circunferência colocando no mesmo sistema as equações que descrevem as duas esferas. E há um detalhe importante: essa circunferência de interseção entre esferas secantes é semelhante à circunferência de interseção de uma esfera com um plano. Por que isso? Porque se nós pegarmos esse sistema aqui, formado pela equação das duas esferas, para descobrir essa circunferência, nós podemos manipulá-la algebricamente, deixando uma das equações da esfera, por exemplo, a esfera 1, e subtraindo da esfera 2 a esfera 1. Essa segunda equação, obtida pela segunda menos a primeira esfera, segunda esfera menos a primeira, é uma equação desse tipo aqui embaixo, porque x menos x ao quadrado menos x ao quadrado, y ao quadrado menos y ao quadrado e z ao quadrado menos z ao quadrado vai zerar. Só vai sobrar esse termo menos esse, que colocando x em evidência fica A2 menos A1. A mesma coisa colocando y em evidência, B2 menos B1, C2 menos C1 de Z e D2 menos D1. Observe que é a equação aparentemente de um plano. E de fato será a equação de um plano, porque pelo menos um desses três valores que multiplicam as variáveis x, y, z há de ser um valor diferente de zero. Caso contrário, estaríamos falando de esferas de mesmo centro. E nós estamos falando de esferas de centros distintos. Assim, trata-se de um plano. E trocar esse sistema com duas equações de esferas por a equação de uma delas e a equação do plano obtida pela diferença das duas equações é encontrar o plano que nós chamamos de plano radical, o que contém aquela circunferência de corte de interseção entre as esferas. O que nós estamos dizendo é que entre essas duas esferas secantes há uma circunferência pertencente a ambas e que está num plano que intercepta a cada uma delas na mesma circunferência.
Sendo assim, podemos usar o conhecimento que já tínhamos descrito na interseção entre esse plano e uma esfera.